Oi, gente. Um dos meus projetos para esse período, para esse momento de reclusão e de autoacolhimento que a gente está vivendo, era trazer alguns trechos, né, bem breves, pensar alguns versos, no caso do texto mais conhecido sobre yoga, que são os Yoga Sutras de Patanjali. É um texto muito completo, muito preciso, segundo vários sábios, né, e estudiosos dos Vedas, o texto mais preciso, conciso, sem distorções, sem inadequações, sem contradições, inclusive, porque textos antigos muitas vezes têm contradições, porque tem contribuição de várias pessoas ao longo de milhares de anos. Então esse não, ele é um texto muito confiável e é uma percepção, uma opinião unânime dos vários gramáticos, excelentes gramáticos de linguagem sânscrita e também de vários sábios, né, que vêm ensinando, estudando e nos transmitindo esse ensinamento ao longo desses 2.500 anos. Acredita-se que o texto foi compilado por esse sábio chamado Patanjali, cerca de 500 anos da era passada, na era pré-cristã, e na verdade não é um conhecimento dele, do Patanjali, mas é um texto onde todo o conhecimento sobre yoga, desde a tradição védica, ele foi reunido, foi organizado, gramaticalmente foi construído através dessa linguagem, que também era muito usual na época, a formação dos sutras, que a gente pode chamar de pequenos versos concisos, e esse texto foi redigido dessa forma. Patanjali organizou 196 sutras em 4 capítulos, para compor todo esse, compilar e organizar todo esse conhecimento. Então ali ele realmente trouxe tudo que há de conhecimento sobre yoga, desde a tradição védica. Então eu vou pegar alguns pequenos versos que eu acho que possam contribuir com a gente nesse momento, com todos nós. Eu gosto de revê-los, eu gosto de revisitá-los. Vou hoje trazer o capítulo 2, né? O início do capítulo 2, que fala sobre o caminho, o meio para se chegar no objetivo maior do yoga. São 4 capítulos. O primeiro capítulo chama-se Samadhi Pada, onde ele colocou versos que incluem orientações, ensinamentos sobre importância, explicando sobre como, né, uma pessoa chega nesse estado de absorção plena da mente, ao estado de liberação, a gente pode chamar assim, de moksha, de perceber que eu não sou essa personalidade, que eu sou, na verdade, pura luz, pura consciência. Então, esse primeiro capítulo, Samadhi Pada, é um capítulo introdutório, mas ao mesmo tempo ele é focado bastante em meditação e nos estados de Samadhi, e tem outras coisas mais, obviamente. O segundo capítulo chama-se Sadhana Pada. Ele fala sobre o caminho, então o meio para a obtenção desse Samadhi, para chegar nesse objetivo maior do yoga, que seria eu me libertar das minhas falsas crenças, né, do que eu acredito que sou de fato. Eu conseguir atingir um estado de absorção da minha mente em que eu possa perceber a minha verdadeira essência, a minha essência de luz pura. O terceiro capítulo fala sobre as conquistas, Vibhuti Pada. Vibhuti também é traduzido algumas vezes como poderes, mas a gente pode entender como conquistas. E tem ainda o último capítulo, que é o capítulo de fechamento, que também existem muitos sábios, né, mestres que mencionam que pode não ter sido escrito sobre Patanjali, pode ter sido uma contribuição que foi acrescida, né, um adendo que foi acrescido ao longo dessas centenas, desses milhares de anos. Mas eu pensei aqui o iniciozinho do Sadhana Pada, e nesse primeiro verso
Sadhanapada, o verso 2.1, capítulo 2.1, Patanjali fala sobre Kriya Yoga, né? Ele começa trazendo esse conceito de Kriya Yoga. Kriya, nesse sentido, dos Yoga Sutras de ação, né? Então, a gente pode dizer que ele vem falar um pouco pra gente sobre o Yoga da ação. Nesse caso, uma disciplina na ação, né? São disciplinas que eu preciso ter em ações que eu preciso fazer na minha vida. Então, a gente começa por essas disciplinas, que vai se desdobrar em muitas outras situações, mas, de cara, ele já quer apresentar pra gente essa base disciplinar que a gente precisa ter para seguir no caminho do yoga. Então, criar, a gente pode entender que é o mesmo conceito de karma, em termos da tradução mais recorrente do sânscrito, que significa ação, onde na Bhagavad Gita, por exemplo, a palavra karma é a que mais se apresenta, né? Quando Krishna está transferindo seus ensinamentos, seu conhecimento para Arjuna, ele menciona muito as ações e o conceito de karma da ação yógica na vida. E aqui Patanjali trouxe a palavra kriya, que a gente poderia entender que é um sinônimo de karma. Então, ele diz que as disciplinas nas ações, a gente precisa de ter 3 disciplinas básicas. Precisamos praticar e se recorrer a essas 3 disciplinas básicas. Tapaha, Swadhyaya e Ishvara Pranidhana. Então, Tapaha são as 3 disciplinas básicas, né? A gente vai ter como base esse Kriya Yoga, que vai se desdobrando em outros detalhamentos dali para frente. Tapaha é aquilo, a gente pode entender que é algo que é um freio. A tradução mais recorrente de tapaha é a disciplina. Mas uma disciplina no sentido de que é algo que eu realmente vou fazer muita força para conter, né? Situações e tendências que nós humanos temos e que a gente já compreendeu que é necessário frear para que a gente possa viver melhor. Então, eu vou fazer muito esforço para poder conter, porque eu entendi que é importante para mim, não porque isso foi me trazido como uma receita, né, milagrosa. Não, eu já compreendi, já passou pela minha compreensão que eu preciso ter certa disciplina em algumas questões. Então, eu vou realmente me empenhar, vou me esforçar ao máximo e vou frear, eu vou conter esse meu impulso, né, dos meus atos para fazer aquilo, pensar aquilo, agir do modo que eu não quero mais. Então, a importância dessa disciplina, de a gente adotar várias disciplinas nas nossas vidas, nesse sentido, nos disciplinarmos a contermos, a frearmos, a retermos, é algo que aquece, inclusive, né, essas tapas, essas disciplinas. Swadhyaya significa também entender a importância de me dar um tempo para me dedicar a algum estudo. Não um estudo técnico, que é bom, ninguém está contestando, conhecer mais sobre os objetos do mundo, né, da vida, mas esse Swadhyaya é separar um tempo da minha vida para que eu possa dedicar ao estudo de quem eu sou. Estudos que me levem ao autoconhecimento, né, sobre autoconhecimento. Entender o caminho que faz sentido para mim, buscar tradições que eu sinta coerência, que eu sinta confiança e que podem me proporcionar esse estudo, que me tragam, né, ensinamentos sobre autoconhecimento, sobre entender o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o verdadeiro significado dessa nossa existência. Então, eu preciso entender que é importante eu encontrar um espacinho na minha vida para incluir esse tempo constante, né, contínuo, frequente de estudo. Tudo isso lembra que essas 3 ações, né, de yoga, Kriya Yoga, são sugeridas por Patanjali para que a gente possa ter uma vida melhor, para que a gente vá se aprofundar no caminho de yoga. A gente está começando, ele está começando nesse capítulo
a nos ensinar sobre como é o caminho, como é o meio para se chegar no objetivo. E depois vem Ishvara Pranidhana, que é desenvolver a apreciação desse algo mais, né? Desse maior, que tudo rege, que tudo gerencia, tudo administra nesse universo. Como que a gente está vivendo nesse momento, como contexto. É indubitável que existe uma força maior, né? Por mais que sejamos tão avançados tecnologicamente, cientificamente, e somos muito capazes, sim, temos uma inteligência brilhante, porque tudo isso é o todo, mas, enfim, a gente sabe que no fundo, com todas as nossas qualidades, com todas as nossas conquistas, não controlamos nada, de fato, nesse mundo. Se houver algo bem maior, né, vindo desse todo, desse universo, do divino, na nossa direção, nós podemos nada, podemos muito pouco. E essa apreciação de como essa ordem maior, essa ordem cósmica, essa ordem divina funciona na vida, nas nossas vidas, né? Como ela rege, como gerencia essa força, todos os acontecimentos do universo, né? Começar a abrir os olhos e o coração para essa apreciação, não vendo como algo distante de nós, né? Muito menos algo que nós devemos temer, ou algo que tem uma forma, que seja uma entidade e que esteja ali nos dando imediatamente resultados ou punições acerca das nossas ações. Não nesse formato, mas no formato que eu percebo que existe, indubitável para mim. Eu vou buscar meios, existem meios para que a gente possa chegar nesse nível de apreciação. O estudo Swadhyaya nos ajuda muito a chegar nessa apreciação, que é esse Ishvara Pranidhana. Então eu vou entender que existe, apreciar que existe, mas ao mesmo tempo perceber que eu não compreendo. Eu não tenho condições de compreender como essa grande ordem, esse divino age, como ele gerencia, qual é a lógica, que lógica é essa? Eu percebo que não sou limitado, completamente ser limitado enquanto ser humano, para compreender essa lógica, mas ao mesmo tempo, na mesma medida, eu tenho convicção de que a lógica existe. Existe uma inteligência maior, uma lógica que gerencia todos os processos de todas as vidas, de todos os humanos em todo esse universo. Então, juntando essas três ações, a gente tem aí a base para iniciar esse caminho, esse sadhana, né? O nosso caminhar, para a gente chegar no objetivo final, que é viver bem, viver feliz. Verso do capítulo, onde Patanjali vem nos sugerir, né? Ele traz o verso que nos fala do porquê, né? Por que a gente deveria, então, adotar essas disciplinas? Para quê? Para que serviria realmente, de fato? Qual seria a utilidade prática, real nas nossas vidas, né? O quanto que realmente isso tem a possibilidade, a capacidade de transformar as nossas vidas, né? Para que fazer criar yoga? Trazer essas três ações básicas para a nossa vida. Tapaha, Swadhyaya e Ishvara Pranidhana. Então, ele fala sobre Samadhi Bhavana Artaha e Klesha Tanu Karana Artaha. Então, o objetivo de nós trazermos essas ações para as nossas vidas, essas disciplinas, essas três disciplinas, é porque eu posso produzir, né? Eu produzo a situação do Samadhi pelas meditações, fortaleço a minha visão do absoluto, né?
através da apreciação do todo, eu vou do Ishvara Pranidhana e também do Swadhyaya, eu tenho condições tenho uma oportunidade, na verdade, de criar uma situação, né, pelo estudo e pela apreciação do todo. O que eu estou fazendo de fato, objetivamente, é criando uma situação para que eu possa fortalecer em mim mesmo essa visão do todo. Quanto mais essa visão do todo estiver clara e fizer sentido para mim, para minha mente, mais as coisas pequenas e as situações do mundo, que estão sempre mudando, né, estão sempre fora do meu controle, na verdade. Eu controlo as minhas escolhas, mas não as situações que eu vou viver, as situações que vêm para mim. Mas eu vou ter capacidade de perceber que essas coisas, na verdade, são bem pequenas, né? Elas têm um lugar de importância muito menor do que eu dou normalmente. Então eu vou me relacionar com as coisas, os objetos da vida, as situações que vêm para mim, as dificuldades e tudo mais, de uma maneira diferenciada. Porque o todo, a minha relação com esse todo, passa a ganhar uma nova dimensão na minha vida. Passa a ocupar um novo lugar na minha existência, na minha forma de me relacionar com o mundo, né? Então, o que vai acontecer nesse processo? Os sofrimentos, né, os kleshas, eles vão se reduzir, né? Eu vou, naturalmente, é um processo que vai acontecer naturalmente, eu vou tornar os sofrimentos muito pequenos, né? Eles vão tomar uma dimensão minúscula na minha vida. Vão existir, vão continuar existindo. Eu vou ter situações, obviamente, né, em que eu vou ter emoções que eu não gostaria de ter, vou ter conflitos, mas ainda assim eu vou, na balança, eu vou conseguir perceber a realidade dos fatos, o que é real de verdade, dar objetividade àquele sofrimento e aquelas situações, e vou perceber o que é ilusório, o que está hiperdimensionado pelas minhas crenças limitantes, pela minha mente, que de alguma forma está desconectada do todo. Eu penso no todo, eu acredito em Deus, eu faço orações, mas ainda assim essa relação com esse todo está lá. E eu estou aqui, no meu mundinho, com os meus sofrimentos e as minhas questões. Assim, nas minhas meditações diárias, no meu caminho, seguindo ali essa Kriya Yoga, essas disciplinas, fazendo essas ações, na minha vida, o que vai acontecer é que eu vou entender a importância das meditações diárias na minha vida, eu vou repetindo esse processo, essas ações precisam ser repetidas e constantes, e à medida que eu vou repetindo e fazendo, eu vou fortalecendo essas ações em mim mesmo, né? Eu vou fortalecendo essas conexões e essas novas crenças, esse novo olhar, esses novos paradigmas dentro de mim mesmo. Então, a grande conquista, à medida que eu vou praticando, é porque eu vou vendo o resultado. Então, eu vou começando a perceber essa experiência na minha vida como um resultado objetivo. Não é algo que alguém vai me dizer, olha, faça isso, isso e isso, e você vai obter aquilo. Então, eu simplesmente vou precisar acreditar nisso sem ter experienciado. Não, o que Patanjali traz aqui nesse verso como convite, como experimentação, é que se você trouxer o valor pela disciplina, pelo estudo e pela apreciação do todo para a sua vida numa base diária, você mesmo vai perceber com algum tempo, vai constatar uma mudança na sua visão do mundo, né? Fortalecendo essa visão de que eu sou livre de limitação, de que eu sou algo mais, que existe algo bem mais importante, bem mais real em mim,
do que essas pequenas coisas, esses pequenos sofrimentos, né? Os kleshas. E esses pequenos sofrimentos vão se sutilizando. É um processo natural, não é um passe de mágica. Faça isso, beba esse remédio, você vai ter o resultado aqui, logo agora. E esses sofrimentos vão se sutilizando, eles vão ficando mais sutis, vão realmente se tornando menores, ganhando uma menor importância na sua vida, na nossa vida. E esse é o grande lance, porque você vai se vincular a esse caminho à medida que você mesmo perceba o resultado, você viva a experiência do resultado. É um caminho proposto, que se você decidir seguir, você vai constatar, você vai confirmar pelo resultado que você mesmo vai perceber em você. E é um fato, é uma transformação que ocorre. O foco e o desfecho desse verso, que eu vou parar nele hoje, é que Patanjali propõe que a gente possa lidar com os nossos problemas e com as nossas questões com maior objetividade. Que existe um caminho para que nós possamos ter mais objetividade ao lidar com as nossas aflições, com as nossas preocupações, com os nossos medos. Existe uma solução, existe um caminho para que a gente possa lidar com mais objetividade. Um desses caminhos é esse aqui, o proposto por Patanjali nos Yoga Sutras, né? Nesses próximos versos que virão. Existem outros, obviamente, mas aqui você tem à sua disposição um caminho. E se você seguir o caminho, você vai ter mais objetividade em relação à sua vida, a si mesmo. E vai ser mais feliz. Hariom.